Olá, alunos do Colégio Francano. Agora, no segundo ano do ensino médio, vocês já vão estar sendo preparados para escrever um texto argumentativo adequadamente. Nessa aula do quarto bimestre, eu vou ressaltar alguns pontos que nós já discutimos e outros que precisam ser aprimorados diante das avaliações que eu fiz com vocês. Hoje a gente vai estudar os modelos de organização do discurso do texto argumentativo, as pessoas do discurso e a estrutura do texto. A gente já focou bastante na estrutura, mas tem alguns aspectos que a gente precisa amarrar mais um pouco. Vamos lá? Primeiramente, gostaria de destacar a diferença entre os tipos textuais e os gêneros textuais. Então, tipos textuais, nós temos cinco tipos textuais: o narrativo, descritivo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo. Então, 5 tipos textuais. Porém, dentro desses tipos textuais, a gente tem vários gêneros. Vou dar um exemplo. Dentro do narrativo, o que é um texto narrativo? Que apresenta a contagem de uma história, narra um acontecimento que tem ação, que é o que acontece, o espaço local que acontece, o tempo, personagem principal, personagem secundário, narrador, tipo de narrador. Então, dentro do tipo textual narrativo, a gente tem vários gêneros, como um romance, uma novela, uma crônica, um conto, uma fábula, uma narrativa de aventura, uma narrativa de ficção científica, uma narrativa de enigma, uma piada, uma história em quadrinhos, tudo dentro do tipo narrativo. Já o gênero descritivo descreve, aponta uma descrição detalhada de ambientes, pessoas, animais. Então, você vai encontrar dentro do texto narrativo algumas marcas do texto descritivo. Porém, você vai analisar qual a predominância. Então, tem mais, naquele texto que você leu, tem mais marcas de narração ou de descrição de personagem, de algum objeto, de alguma situação. Então, você vai prestar atenção nessa palavra, predominância. Então, dentro do tipo textual descritivo, a gente tem vários gêneros, como diário, relato de viagem, biografia, autobiografia, notícia, reportagem, currículo, lista de compras, cardápio, classificados. Tudo se enquadra dentro do tipo textual descritivo. Já o expositivo apresenta uma apresentação de uma determinada ideia sem a intenção de argumentar. Só vai apresentar a ideia, mas não tem nenhuma intenção de convencer uma pessoa de que está certo. Dentro desse tipo expositivo, nós vamos ter os gêneros seminário, palestra, conferência, entrevista, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbete de dicionário, resumo, sinopse, tudo dentro do tipo expositivo. Aí aqui tem o que mais nos interessa, que no caso é muito cobrado em vestibular. Então, esse tipo textual aqui é o que mais nos interessa no atual momento, que é o argumentativo. É a defesa de uma opinião fundamentada em argumentos claros, objetivos e em fatos e dados concretos. Nada de ficção, tudo exatamente como acontece. Dentro desse tipo argumentativo, temos os gêneros. Tem o editorial jornalístico, o artigo de opinião, a resenha crítica, um ensaio, uma carta de leitor, um debate, uma carta de reclamação, a redação do Enem, tudo dentro desse tipo argumentativo. Tem a carta argumentativa. Depois nós temos o tipo injuntivo, que é uma indicação de instruções e ordens. Qual o gênero que isso se enquadra? Propaganda, bula de remédio, receita culinária, manual de instrução, regulamento, regras de jogo, tudo dentro desse
tipo textual injuntivo. Professora, por que isso é importante? É importante para você, primeiro, conseguir interpretar, saber qual tipo de texto que você está lendo. Segundo, para você não confundir quando você for prestar um vestibular. Se você vê lá que está pedindo texto dissertativo argumentativo, você vai escrever de uma determinada forma. Se estiver pedindo uma carta argumentativa, vai ser de outra forma. Então, o que não pode acontecer é estar pedindo um tipo dissertativo argumentativo e você contar uma história ou uma notícia. Isso não pode acontecer, ok? Por isso que é importante essa tabelinha. Então, o texto argumentativo. Texto argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Porém, para sua redação ela ter um valor bem sucedido, você precisa ter bastante argumento e explicação. O que você colocar, você tem que provar que aquilo é realmente correto. Como que você faz isso? Se respaldando em dados estatísticos, em citações de filósofos, sociólogos, em fatos históricos. Você tem que ter um respaldo para você provar, entre aspas, a sua opinião. Esse tipo de texto tem como objetivo central a formação da opinião do leitor. Assim, é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo, nesse sentido, argumentativo. Quando você tenta convencer uma pessoa ou persuadir, você está argumentando. Então, o texto argumentativo tem várias etapas. A primeira é o problema. Você tem que saber qual que é a ideia central, qual que é o problema que a pessoa está escrevendo. É sobre o ato de dar esmolas. É um problema grave que nós temos na sociedade. Mas é correto dar esmolas? É incorreto? Qual que é a sua opinião? Você tem uma opinião formada com base em dados estatísticos, com base em fatos históricos ou opiniões renomadas. Então, diante desse problema, você tem que buscar argumentos e comprovações dos seus argumentos. Aí você vai ter a sua opinião, que é a próxima etapa aqui. A opinião pessoal sobre um determinado tema. Só que não usar eu acho que o ato de dar esmolas é um equívoco da sociedade. Eu acho, eu penso, eu acredito, isso não leva ao convencimento, que é o objetivo do texto. Então você tem que afirmar que é um ato equivocado da sociedade. Só estou citando um exemplo. Pode ser que seja, você tenha opinião a favor ou contra. É um tema polêmico. Então, em seguida, vem os seus argumentos, que devem ter exemplos, fatos e provas para assegurar a validade da sua opinião sem deixar de justificar. Então, eu preciso colocar exemplo, eu preciso provar a minha opinião sem deixar de colocar o porquê. Na hora que você estiver escrevendo a frase, para você aquilo tem sentido, mas para quem está lendo, pode ser que não tenha. Por isso que é muito importante você deixar tudo de forma clara. Quem tem que fazer, o que deve ser feito, por que tem que ser feito, para quê. Tem que deixar isso tudo muito claro para o leitor da sua redação. Na conclusão, que é o último parágrafo, nós estamos falando aqui de 4 parágrafos. A introdução, que é uma definição, uma apresentação do problema, 2 argumentos, 2 teses para serem defendidas, e a conclusão, que é uma solução para o problema. No bimestre passado, a gente já focou bastante nessa solução.
Para a gente apresentar uma solução para a redação do Enem, a gente tem que contar com 5 elementos válidos. Quais são? A gente, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito para resolver o problema, o modo e meio, por meio de que vai resolver o problema, para quê, e um detalhamento que pode ser um porquê que tem que ser feito isso. Ainda assim, é interessante retomar a ideia principal, ou seja, não fugir do tema, sempre buscando aquele tema que é proposto. Eu estou pedindo a respeito do ato de dar esmola. Você não vai escrever sobre as cotas universitárias. Aí você tira nota 0. Aqui o que eu falei da introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, na introdução, você vai apresentar o problema. Você vai pegar e interagir ele ali. Você pode começar ele com um fato histórico, que fica sensacional na redação, com uma citação, aí fica a seu critério o que você acha mais convincente diante daquele tema. Depois do desenvolvimento, você pode apresentar as causas e consequências do problema. Professor, isso é uma regra? Não. Eu estou dando uma sugestão para você. Causas e consequências. Porém, você pode pegar e falar da insuficiência de leis que regem esse país. Você pode falar da alienação da sociedade, que é uma coisa que envolve qualquer tema. E depois, na conclusão, você tem que pegar e colocar a proposta de solução. Aqui, peguei uma parte da apostila a respeito das pessoas do discurso. Ao escrever um texto argumentativo, pode-se optar pelo uso da primeira, segunda ou terceira pessoa. Observe as frases. Acredito que a violência é fruto da má distribuição de renda do país. Quem acredita? Eu. Eu é a primeira pessoa. Então, aqui está subentendido o eu. Como você sabe, a violência é fruto da má distribuição de renda em nosso país. Você, segunda pessoa. A violência é fruto da má distribuição de renda no país. Aqui eu tenho a terceira pessoa. Aqui a violência, ela. Nas 3 frases, o assunto era o mesmo, mas as opções de pessoas do discurso surtem efeitos diversos no leitor. Quando você usa a primeira pessoa, dá a ideia de maior subjetividade e não uma seriedade que um texto dissertativo argumentativo pede. Nós estamos falando de redações com excelência no sucesso. A segunda pessoa dá um efeito de interlocução, de fala, como se eu estivesse falando com você. Agora, a terceira já dá uma maior objetividade, que é o objetivo do texto. Entender essa questão das pessoas do discurso, tanto que elas são significantes? Você precisa convencer. Aqui tem um esquemazinho que eu achei bem interessante. Quando a gente pensa no texto argumentativo, a gente pensa na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. O que é a introdução? Você vai contextualizar o problema. Você vai pegar e falar o que é o problema e colocar as suas 2 teses que você vai defender no segundo e no terceiro parágrafo. Então, aqui o segundo e o terceiro parágrafo é o desenvolvimento, onde você vai apresentar um argumento e um contra-argumento. 2 argumentos. E a conclusão, que é a proposta de intervenção. Porém, todos têm que estar ligados à sua tese. Se você é a favor do ato de dar esmolas, tudo isso aqui tem que estar favorável ao ato de dar esmolas. Então, é só um esqueminha para facilitar. Aqui eu coloquei mais outro esquema, do tema, a tese, o argumento 1, o argumento 2, para caso você for escrever uma redação com 5 parágrafos. Porém, 4 é o suficiente. Aí você coloca no primeiro tema a tese, o argumento 1 e o argumento 2, se você preferir. Aí aqui você coloca o argumento 1,
o argumento 2. E aqui, esse argumento 3, talvez a sua redação vai ficar maçante. O que acontecer? Você vai repetir uma coisa várias vezes. E não tem necessidade. Então, você só coloca se você achar que realmente é necessário e vai acrescentar a sua nota. E aqui a retomada, críticas ou soluções. No quarto ou quinto parágrafo. Toda essa aula de hoje eu busquei nesse site toda a matéria, texto da Daniela Diana, texto dissertativo e argumentativo. Eu espero que vocês tenham gostado e esclarecido algumas dúvidas. Depois, qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp que a gente discute e chegamos a uma possível aprendizagem, a uma aprendizagem significativa. Ok? Bons estudos, qualquer dúvida eu estou à disposição.